Divórcio e novo casamento. Sem sombra de dúvidas, foi uma das perguntas que mais me mandaram nesse último ano. Praticamente todo dia alguém me manda uma pergunta. Léo, pode casar de novo quem é divorciado? Léo, quando é que pode divorciar? Então são uma série de dúvidas e eu confesso para vocês que eu ainda não havia gravado nenhum conteúdo nesse sentido, nem curto e nem longo, justamente pela complexidade que é esse assunto e porque o meu desejo não é ser pedra de tropeço na vida de ninguém, nem para colocar um peso e um fardo sobre a vida das pessoas e nem para dar lugar à libertinagem. Então eu dediquei alguns meses estudando, fui ver o contexto, fui ver o hebraico, fui ver o grego, por várias linhas teológicas diferentes eu estudei para chegar na conclusão que eu tive nesse vídeo. E eu peço para você ficar até o final do vídeo e tirar suas próprias conclusões. No final do vídeo, ore e peça ao Espírito Santo para confirmar no seu coração se o que eu falei nesse vídeo aqui é verdade. Quem me segue aqui sabe que eu tenho compromisso com a verdade. Eu não passo pano, aqui não é evangelho coach, evangelho da prosperidade, falsas línguas estranhas. Aqui eu falo a verdade. E o meu compromisso nesse vídeo é com essa verdade. Então você analise, coloque na balança e peça a direção do Espírito Santo. Eu só peço que você desligue a mente do sistema religioso. Por quê? Porque o sistema religioso não é confiável. O sistema religioso foi quem crucificou Jesus. O sistema religioso não permitia a tradução da Bíblia para as pessoas não conhecerem e assim eles fizeram muitas atrocidades e muitas maldades com as pessoas através do sistema religioso. E aqui nesse vídeo eu vou quebrar algumas mentiras do sistema religioso. Então por isso que eu falo para você, desligue a mente um pouco do sistema religioso para você estar com o coração aberto para aquilo que eu vou trazer nesse entendimento aqui, tá bom? Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês e eu vou trazer esse primeiro entendimento aqui. O que era o divórcio? Biblicamente, o divórcio, que é keritut no hebraico, dava o direito para a mulher se casar novamente. Ou seja, o que estava acontecendo aqui nessa época que Moisés instituiu o divórcio? Está lá em Deuteronômio 24, 1 e 2. Olha o que está escrito lá. Quando um homem tomar uma mulher e a desposar, e acontecer dela não encontrar benevolência aos seus olhos, por ele ter encontrado nela alguma impureza, então ele lhe escreverá uma carta de divórcio e a entregará na sua mão, e a despedirá da sua casa. E depois que ela tiver partido da casa dele, ela poderá ir embora e se casar com outro homem. Ou seja, depois que ela for embora da casa dele com a carta de divórcio, ela pode se casar com outro homem. O termo aqui utilizado é o termo keritut, divórcio. E nesse caso, a mulher poderia se casar novamente. Porque estava acontecendo algo que Deus estava odiando, Deus estava detestando, que era o repúdio. O que era o repúdio? Os homens se casavam com as mulheres, mas de repente eles não queriam mais aquela mulher, achavam alguma coisa errada nela, simplesmente repudiavam ela. Começavam a tratar com violência, começavam a renegar aquelas mulheres, sendo ruins com elas e casavam com outras mulheres. Enquanto eles estavam casados com outras mulheres, vivendo a vida deles e repudiando aquelas mulheres, aquela mulher estava debaixo desse mal, dessa injustiça sobre esse homem. É por isso que Deus permitiu a carta de divórcio, por causa da dureza do coração desses homens, que viam a mulher na situação de injustiça, tratavam com violência, tratavam elas mal, casado com outras mulheres e elas ali debaixo de injustiça. Então Deus permitiu essa carta de divórcio para realmente proteger essas mulheres, para dar uma liberdade para elas e dar a oportunidade delas reconstruir a sua vida, delas casarem novamente. Então essa mulher estava livre para casar novamente. Então esse é o termo que a gente lê aqui, que está aqui em Deuteronômio 24, 1 e 2. E isso é comprovado que Deus odiava o repúdio lá em Malaquias, capítulo 2, versículo 16. Olha o que está escrito aqui em Malaquias 2,16. Porque o Senhor, Deus de Israel, diz que odeia o repúdio e aquele que encobre a violência com a sua veste, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, guardai-vos em vosso espírito e não sejais desleais. Ou seja, aqueles homens estavam sendo desleais, estavam se cobrindo de violência, porque eles estavam repudiando. E qual que é a diferença de divórcio para repúdio? É o que eu falei. O divórcio era o que dava o direito para a mulher se casar novamente. O repúdio, a mulher continuava ligada ao marido. Olha aqui, Malaquias 2,16, Deus diz que odeia o repúdio. E o termo em hebraico aqui é shalak, não é keritut. O termo é shalak. Esse termo shalak significa repúdio. Que significa mandar embora, expulsar e abandonar, sem formalizar com divórcio ou documento legal.
Então o que Deus odeia em Malaquias 2,16 não é o divórcio, é o repúdio. Ah, então Deus se agrada com o divórcio? De maneira nenhuma. Deus não gosta do divórcio. Mas Deus permitiu o divórcio porque os homens estavam sendo desleais, violentos, agressivos com a mulher. E a mulher estava debaixo de uma injustiça. E Deus não permite injustiça, Deus é justo. Naquela época, em uma sociedade patriarcal, em que os homens é que eram exaltados e as mulheres praticamente eram tratadas como nada, Deus interviu com a certidão de divórcio. Você lembra lá em João capítulo 8, quando a mulher é pega em adultério e eles vão apedrejar somente a mulher? Por que eles não levaram o homem também? Porque só as mulheres sofriam nesse regime patriarcal. Então aqui essa carta de divórcio era uma proteção para as mulheres que estavam sofrendo. Então o que Deus odeia em Malaquias 2,16, que é erroneamente usado, não é o divórcio, é o repúdio. Porque se Deus odiasse o divórcio, ele entrava em contradição consigo mesmo. Por que ele entrava em contradição consigo mesmo? Porque em Jeremias 3,8, Deus deu uma carta de divórcio. Olha o que está escrito aqui, ó, Jeremias 3,8. Viu também que dei a infiel Israel uma certidão de divórcio e a mandei embora por causa de todos os seus adultérios. Ou seja, Israel estava se adulterando, envolvendo com outros deuses, com outros povos, e Deus deu uma carta de divórcio para Israel. É simbólico? É, mas aqui está dizendo, Deus dizendo, eu dei carta de divórcio. Então como que Deus iria odiar o divórcio se ele dá a carta de divórcio? Em Esdras capítulo 10 também, Deus ordena ali que os homens se divorciem das mulheres estrangeiras. Então se Deus odeia o divórcio, por que ele vai permitir que os homens se divorciem de mulheres estrangeiras? Porque existem situações, existem momentos que o divórcio é a prática da justiça. Em casos de agressões e violência, como a gente viu aqui, em caso de infidelidade, em caso aqui de adultério, como Deus deu carta de divórcio a Israel por causa de adultério, o divórcio é uma justiça sendo aplicada. Então você está entendendo aqui que Deus não odeia o divórcio, como muitos dizem por aí, coloca um peso e um fardo sobre a vida da pessoa. Às vezes a mulher ou o marido está vivendo ali, cara, debaixo de traição, debaixo de agressão, debaixo de violência, e está preso porque a religião diz, Deus odeia o divórcio. Deus não é a favor da quebra da família. É claro que não. Deus não quer a quebra da família. Mas existem situações que o divórcio é a causa justa. Agressão é crime. Violência contra a mulher é crime. E uma pessoa que comete crime, ela violou a aliança. E é por isso que é uma causa justa o divórcio nesse caso. É uma causa justa. Deus odeia o repúdio, Deus não odeia o divórcio. Porque se ele odiasse o divórcio, como eu disse, ele iria contra si mesmo. Agora, nos evangelhos, Jesus condena também o repúdio. Está lá em Mateus 5,32 e Lucas 16,8. Olha só como que era a visão dos fariseus a respeito do divórcio. Os fariseus, aqui em Mateus 19, eles questionam Jesus. Existiam duas escolas, que era a escola de Shammai e a escola de Hillel. A escola de Shammai era uma escola mais rígida e ela dizia que só podia, né, se divorciar caso houvesse, como se diz, imoralidade, caso houvesse adultério, caso houvesse questões mais graves. Já a escola de Hillel era uma escola que por qualquer motivo o homem poderia se divorciar da mulher. Qualquer motivo ele poderia mandar embora. Então aqui em Mateus 19 o contexto é esse. Eles perguntam para Jesus em qual circunstância que deve dar a carta de divórcio. Não havia dúvida nenhuma aqui, gente, que poderia dar a carta de divórcio. O divórcio era lei. O divórcio era algo garantido, que as pessoas poderiam fazer. Só que começaram a banalizar o divórcio. E a pergunta deles aqui para Jesus era se poderia ou não dar o divórcio por qualquer motivo. Aí Jesus respondeu, né, que no princípio não era assim, que Deus, quando as pessoas se casam, se tornam uma só carne. Esse é o propósito original de Deus. Deus não tem prazer no divórcio, Deus não tem prazer na separação. Só que eles perguntam, então por que Moisés deu a carta de divórcio? Já que Deus não gosta. Se Moisés era o homem de Deus, se Moisés era instituído por Deus, se a lei de Moisés era a lei de Deus, por que ele permitiu? Aí Jesus responde aqui nos versículos 8 e 9. Foi por causa da dureza de coração de vocês que Deus permitiu que repudiasse a mulher, ou divorciassem da mulher. Mas não foi assim desde o princípio. Eu, porém, lhes digo, quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações ilícitas e casar com outra, comete adultério. Aí por que nesse caso aqui ele está dizendo que pode repudiar no caso de relações ilícitas? Porque a pessoa que adulterava,
A pessoa que tinha relações ilícitas, automaticamente ela era condenada à sentença. Então, automaticamente o casamento aqui estava desligado. Através da imoralidade, através do adultério, através dessas questões aqui, o casamento era automaticamente desligado. Havia automaticamente uma ruptura da aliança. Então, nós podemos praticar o perdão nesses casos, em que há essa imoralidade, em que há traição, em que há essas coisas, né? Envolve outros tipos de pecados que eu não vou falar o nome aqui, porque pode limitar o alcance do vídeo, mas se isso acontecesse, automaticamente a aliança era quebrada. Por quê? Porque a sentença era, entendeu? Por que a mulher estava sendo apedrejada em João capítulo 8? Porque ela cometeu adultério. Então essa era a sentença. E quando alguém falece, o outro está livre. Então, pela lei, quem cometeu adultério morreu para essa aliança. Então nós entendemos isso aqui que é que Jesus está falando. Então, nesses casos, em Mateus 19, 3 e 9, Mateus 5, 32, Lucas 16, 8, Jesus afirma que se alguém repudia a esposa, sem ser por imoralidade e casa com outra, comete adultério. Isso indica que o problema não era a separação em si, mas a maneira leviana e injusta com que os homens tratavam as esposas. O que Jesus combate é o repúdio irresponsável desses homens. Eles simplesmente descartavam as suas esposas para casar com outra, sem dar carta de divórcio, deixando-as sem proteção. Então entenda aqui, gente, o que Deus condenava, o que Deus odiava e o que Jesus está protegendo aqui são as mulheres. O que Jesus está dizendo aqui, olha, gente, vocês não devem ficar repudiando as mulheres por qualquer coisa. Vocês não devem ficar lançando a mulher fora por qualquer coisinha e se casando com outra. Aí o que esses homens faziam? Eles podiam casar e a mulher não. Eles estavam de boa e a mulher estava presa. Então Jesus estabeleceu agora uma nova regra. Ele disse assim, mas em verdade eu lhes digo, quem repudiar a mulher e casar com outra está em adultério. Porque eles repudiavam a mulher e casava com outra e estava tudo bem. Jesus disse, a partir de agora não. Quem está repudiado e não der carta de divórcio para a mulher e casar com outra, está em adultério. E quem casar com a repudiada também está em adultério. Por quê? Porque os homens se aproveitavam também da repudiada. Os homens agora aproveitavam da situação em defesa dela, da injustiça que ela estava sofrendo e também se aproveitavam dela. Então ele está dizendo, agora você que divorciar, que renegar sua mulher por qualquer coisa, você comete adultério se casar com outra. E se você tocar nessa mulher também, você comete adultério. Jesus estava protegendo as mulheres. Jesus estava dando agora o direito da mulher viver a sua vida livre das injustiças que viviam nessa época. A Igreja Católica, que foi quem estabeleceu novamente o divórcio como algo que nunca daria novamente a chance de novo casamento, também vem de uma realidade patriarcal, de uma sociedade machista, em que eles queriam controlar, e as mulheres nessa época também, gente, não tinham muita voz, não tinham muito lugar de fala. Então isso que está acontecendo aqui é uma proteção para as mulheres. Então Jesus diz que quem casar com a repudiada comete adultério. Olha aqui o que o texto diz. Mas o texto usa repúdio, que é o termo aploia, e não divórcio, que é diagion, aqui já é grego. Divórcio no grego é esse aqui, ó, diazigion. Mas repúdio é aploio, e Jesus usa o termo aploio, repúdio. Jesus não usa o termo para divórcio, ele usa o termo para repúdio. Então quem casa com quem está repudiada está em adultério. Por quê? Porque pela lei ela ainda está ligada ao marido. Ela não recebeu a carta de divórcio que dá o direito a ela de um novo casamento. Então vamos prosseguir aqui. Vamos ver rapidamente aqui a diferença. Repúdio, shalak e divórcio, queritude. O repúdio é expulsar a esposa sem a documentação legal. O divórcio é o rompimento oficial com o documento. O repúdio deixava a mulher sem direitos e desamparada. O divórcio permite que ela se case novamente. O repúdio era feito de maneira irresponsável e egoísta. O divórcio era regulamentado por Moisés para evitar injustiça. Malaquias 2,16, Deus odeia essa prática. Deuteronômio 24, Moisés permitiu por causa da dureza do coração. Amém? Agora a gente parte aqui para um outro texto que vai confirmar o que a gente está falando. Que agora a gente já traz para uma realidade já da prática na igreja no Novo Testamento. Porque enquanto Jesus ainda estava falando aqui com os judeus, ainda estava um pouco debaixo da compreensão dos judeus a respeito do divórcio e novo casamento. Agora, o apóstolo Paulo, já na nova aliança, já totalmente na graça, instituindo a igreja, vai trazer agora novas instruções para divórcio e novo casamento. Olha o que ele diz aqui no versículo 1 Coríntios
7:27, Paulo faz uma distinção entre estar ligado à mulher e estar livre da mulher. Olha o que ele diz. Está ligado à mulher, não busque separar. Está livre da mulher, não busque mulher. Mas se casar, não pecas. Olha o que ele está dizendo aqui. Se alguém está livre de mulher, não busque mulher. Olha o que acontece aqui. Nesse contexto, estar livre de mulher, o apóstolo Paulo não está dizendo de alguém que está solteiro. Ele está dizendo de alguém que está divorciado ou viúvo. Porque olha o que acontece. No início do capítulo, lá no versículo 8, ele diz assim: portanto, digo aos solteiros e às viúvas que permaneçam como eu. Ele está dizendo que até mesmo quem é solteiro não deve se casar. Ele está dizendo aqui nessa carta que é melhor permanecer não casado. Inclusive, lá em Mateus 19, quando Jesus dá essas instruções, os discípulos falam assim, então é melhor não casar. Porque era comum, gente. O repúdio às mulheres era comum. Então eles falam, é melhor não casar. Então Jesus fala, ó, tem alguns que não se casam por causa do evangelho, que era o caso de Paulo. E Paulo está dizendo, eu digo aos solteiros e às viúvas que não se casem. Só que aí, em Mateus 7, em 1 Coríntios 7:8, ele está usando o termo ágamos. Esse termo ágamos se referia a solteiro, pessoa que ainda não foi casada. Mas aqui no 27, está livre de mulher, ele usa o termo lelusai. O termo grego aqui, lelusai, que significa liberto, ou seja, divorciado, livre de mulher. Então, nesse caso aqui, o que ele está dizendo? Se você está livre de mulher, se você casar, você não peca. É Paulo dizendo, gente, de acordo com o grego, de acordo com a época. Há uma diferença entre solteiro e livre aqui. Então, ele vai e declara isso. Então, a gente vai ver aqui, até agora, que com a carta de divórcio, através de meios legais, o novo casamento pode ser instituído. A questão é, em quais circunstâncias o novo casamento pode ser feito? De acordo com o que a gente leu em Malaquias 2,16, que Deus odeia agressão, violência contra a mulher, Deus odeia essa injustiça contra a mulher, então uma mulher que está debaixo de violência, debaixo de agressão, ela pode se divorciar legitimamente. Ela tem o direito a se divorciar legitimamente e se casar novamente. A imoralidade também, o adultério, a traição também, Jesus deixou claro. Se você se separar, a não ser por imoralidade. Então ele está dizendo aqui, no caso de imoralidade, no caso de traição, são coisas, gente, que são incontestáveis. A quebra da aliança aconteceu ali. Então, nesse caso, pode haver o divórcio e o novo casamento. O novo casamento não é proibido na Bíblia. A gente vai concluir no final aqui, a gente vai trazer um texto que é muito usado, erroneamente também, para chegar nessa conclusão final. Amém? Então, nesse caso aqui, o que a gente viu até agora é que em nenhum momento o novo casamento é tido como algo que vai condenar uma pessoa. Tendo a carta de divórcio, que é uma separação formal e legal, a pessoa pode se casar novamente. Então vamos continuar aqui, porque agora o apóstolo Paulo fala para cristãos. Agora ele vai dizer cristãos e o divórcio no novo casamento. Em 1 Coríntios 7,15, Paulo trata o divórcio no novo casamento. No verso 10 e 11, no 1 Coríntios 7, ele diz, Paulo afirma que casais cristãos não devem se divorciar, mas se isso acontecer, a esposa não deve se casar novamente, a menos que seja para se reconciliar com o marido. Então o que ele está dizendo aqui? Cristãos, não se divorcie. Cristãos, se você se divorciar, não case novamente. Ele está instituindo isso aqui. Só que no verso 12 ao 15 ele diz assim, ó. Ele também fala sobre o casamento com pessoas não cristãs. Se o cônjuge não cristão quiser se separar, o cristão está livre, ou seja, não é mais vinculado. Ou seja, se o descrente abandonar o casamento, o outro está livre. Gente, agora vamos falar uma coisa aqui. Uma pessoa que está em constante adultério, ela é cristão, crente ou descrente? Ela é um descrente. Uma pessoa que comete violência contra a mulher, agressão contra a mulher, ela é crente ou ela é descrente? Ela é um descrente. Então, situações que a gente vê que tornam a pessoa descrente. E se essa pessoa descrente está fazendo isso, a outra está livre. Ela não tem que ficar debaixo de violência, debaixo de agressão, debaixo de traição. Ela está livre. Ela pode perdoar? Pode. O apóstolo Paulo ensina, ó, não descase. Mas dentro desses contextos, o divórcio é uma causa justa. É uma justiça que Deus permite. Justamente para dar proteção para a mulher. Nesses casos aqui é principalmente para a mulher. Nós estamos falando de um contexto patriarcal. Nós estamos falando de um contexto, uma cultura machista. Então, nesse caso aqui, é explicitamente para a mulher. Mas o nosso contexto hoje, traição, adultério e tantas outras coisas, maldades e tantas coisas, envolve homem e mulher.
Então, nesses casos, gente, atitudes descrentes também anulam o casamento nesse sentido. Agressão, violência, traições constantes. É claro, a pessoa foi lá, traiu, né, cometeu adultério e você decidiu perdoar, é algo bíblico. O perdão é bíblico. Caso de agressão, agrediu uma vez, assim, já é algo mais tenso, mas você decidiu perdoar, é algo bíblico. Mas se tornou constante, 2, 3 vezes, gente, abre o olho e vai cumprir a justiça de Deus. Tem gente, cara, lutando por casamento até hoje, orando pelo cara que já tá com outra mulher, já tem filho, e tá preso ainda, porque a religião pôs esse peso. Deus odeia o divórcio, Deus não é a favor da destruição da família. Não é. Mas existem situações que o divórcio é algo justo, a pessoa se tornou um descrente, já foi embora. Uma pessoa que se divorcia sem motivo aparente, ela se tornou um descrente, o outro tá livre. Então, se você é um casal cristão e o outro, sem nenhum motivo, decidiu se separar, ele se tornou um descrente porque ele feriu a lei de Deus. E por ele se tornar um descrente, o cristão está livre. Mas Paulo recomenda a solteiros, Paulo recomenda aos viúvos, Paulo recomenda aos cristãos não se casar novamente. É uma recomendação para viver como ele. Mas ele disse, olha, para você não se brasar, case novamente. Mas é melhor não se casar. Em qualquer caso, gente. Divórcio, viuvez, até solteirice, é melhor não se casar. É o que o apóstolo Paulo diz. É o que a Bíblia diz. Só que ele não está dando uma regra e uma lei. Porque se fosse regra e lei, você que está solteiro e solteira agora não poderia se casar. Porque não é lei, gente. Então nós passamos a entender isso. Aí muitos usam o texto que está em Romanos 7, que diz o seguinte. Vamos finalizar aqui. Romanos 7. A mulher está ligada ao marido enquanto ele viver. Será que isso é verdade? Olha o que está escrito lá em Romanos 7, versículo 2. Assim, meus irmãos. Não, versículo 1. Versículo 2, na verdade. Romanos 7, 2. Por exemplo, pela lei, a mulher casada está ligada ao marido enquanto ele vive. Mas se o marido morrer, ela está livre da lei que a unia ao marido. Então muita gente usa esse texto aqui para justificar que enquanto o marido estiver vivo, a mulher está ligada a ele. Por que o termo sempre usado é mulher? Nunca é o homem. Tá vendo aqui o patriarcado? Tá vendo aqui, gente, essa linguagem patriarcal e machista? Por que é sempre a mulher? Porque era a realidade da época, gente. Nós precisamos ler a Bíblia dentro do contexto da época. Por isso que eu falei, eu fui analisar o contexto, eu fui analisar o grego, eu fui analisar o hebraico, justamente para não trazer uma resposta vazia aqui. Então aqui, o apóstolo Paulo está dizendo que pela lei, ou seja, se ela ainda for casada legalmente com o marido, por essa lei, ela ainda está ligada a ele enquanto ele viver. Só que Paulo aqui não está falando de casamento, não está falando de divórcio, ele está fazendo uma analogia da nossa nova vida cristã. Porque olha o que ele diz aqui no versículo 4. Vamos lá, versículo 4. Olha o que ele fortalece aqui. Assim, meus irmãos, vocês também morreram para a lei por meio do corpo de Cristo. Não pertencem a outro que o ressuscitou dentre os mortos, a fim de que possamos frutificar para Deus. Ele só estava usando um exemplo, gente. Ele está falando aqui se a mulher está ligada à lei pelo marido, pela lei ao marido, enquanto ela viver, ela está ligada a ele. Isso é óbvio, gente. Agora, se houve um divórcio, se houve ali, pela lei, o queritute, que era permitido por Moisés, que era permitido por Deus por causa da dureza do coração do homem, entenda, não é vontade de Deus, é permissão de Deus, por causa da dureza do coração do homem. Mas nesses casos de divórcio, a mulher se desliga pela lei ao marido. Aqui o apóstolo Paulo está falando de quem é ligado pela lei. Tá muito claro, gente, é uma interpretação simples de português. Só que o sistema religioso não quer, porque o sistema religioso quer manter você comprando curso de casais. O sistema religioso quer você pagando preço, fazendo voto, dando dinheiro por um casamento que já acabou. A mulher já está em outra, o homem já está em outra, já foi embora, já fez filho em outra família, já constituiu outra família e você está preso e presa. A recomendação é, não case de novo. Mas dentro de um divórcio legal, pela lei, você pode casar de novo. Entendeu? Então essa é a verdade, gente. É o compromisso que eu trago aqui com essa palavra. O ideal é não se divorciar. O ideal é a família. O ideal é você se manter livre. Só que o apóstolo Paulo deixa claro que vai acontecer de ter divórcio. Ele diz, olha, se o marido descrente for embora, você está livre. O apóstolo Paulo está dizendo, nós pregamos... O pai deve respeitar o filho, o marido deve respeitar a esposa o marido, um vive para o outro. Mas mesmo sendo cristãos,
pode acontecer do divórcio vir. Mesmo sendo cristão, pode acontecer do abandono vir. Então existem, gente, essas cláusulas legítimas para um divórcio legal, que é a imoralidade, o adultério, a traição, a violência, a agressão, o abandono, o descrente ir embora. Então tudo isso dá direito a um divórcio legal. E quando a pessoa é cristã, os dois são cristãos e um abandona o casamento sem motivo legítimo, ele se tornou um descrente, porque ele abandonou a fé. Ele abandonou a fé que ele professa, então ele se torna um descrente e o outro está livre. E é um divórcio legal. Então, dentro de um divórcio legal, o novo casamento é permitido. É isso que a Bíblia diz, gente. É isso que a Bíblia diz. Mas o que Jesus fala é, não deve se divorciar por qualquer coisa. Vocês devem perdoar, vocês devem estar juntos, devem estar unidos. E aquele que se divorcia por qualquer motivo se torna um descrente, se torna um pecador. Isso é verdade. Então você cometeu o pecado do divórcio. Você cometeu o pecado de abandonar a família. Mas dentro do divórcio legal, a pessoa está livre para casar de novo. Porque pela lei, ela foi desligada. Então assim, gente, essa é a compreensão que eu tenho. Como eu disse para você, analise, ore, peça a direção ao Espírito Santo, cuidado com o sistema religioso, cuidado com tudo que te falam por aí. Não carregue um peso que Jesus não colocou sobre a sua vida. Não ache que você está condenado ou condenada. Porque, gente, isso aqui envolve soteriologia, que é salvação. Porque, cara, então se eu sou divorciado e casei novamente, eu estou em adultério, então eu estou condenado, porque os adúlteros não herdarão o reino dos céus. Então, se eu pregar esse falso ensino de que uma pessoa divorciada legalmente casou novamente, está em adultério, eu estou condenando ela ao inferno. Eu estou colocando essa pessoa debaixo de uma condenação eterna, que não é o que a Bíblia diz. Não é o que a Bíblia diz, não é o que o texto, não é o que o contexto, não é o que o grego, não é o que o hebraico, não é o que Deus diz. A gente viu aqui, Deus entraria em contradição se ele odiasse o divórcio. Mas existem motivos legítimos para o divórcio. A gente viu lá em Esdras 10. Deus permitiu que os homens dessem o divórcio para as mulheres porque elas eram estrangeiras, elas adoravam outros deuses, elas eram de outros povos. Estava havendo ali uma miscigenação de povos, ou seja, julgo desigual. Então entenda isso, gente. Entenda que a vontade de Deus para mim e para a sua vida é que a gente permaneça casados. O divórcio realmente é um pecado. Você sair da sua família, abandonar, é um pecado, mas dentro de um divórcio legal, a pessoa casar novamente, ela não está debaixo de adultério. Somente se tiver em repúdio. Casamento de fachada. A mulher está ligada ao marido, mas os dois já estão tendo relações fora. Adultério. Quem vive nessa prática, esse sim vai ser condenado. Casamento de fachada, gente, a gente viu aí esses dias, pastores que pregam a família acobertando crimes, acobertando imoralidades, acobertando adultérios. O cara que passa anos traindo a esposa, anos traindo o marido, a mulher. E aí a igreja coberta, porque o status fica. O status de casado fica. Mas isso é muito pior, é isso que Deus odeia. Dois casais que já não vivem junto mais, que um já tá tendo relações com o outro, já tá olhando para outro, já tá fazendo coisa errada. O cara tá ali com violência contra a mulher. É isso que Deus odeia. Nesses casos, a justiça a ser feita é o divórcio, para cada um ser livre. Aí o apóstolo Paulo recomenda que dentro dessa liberdade, não se case, mas se casar não peca. Então é isso, gente. Esse é o estudo, esse é o ensino sobre divórcio e novo casamento, de acordo com a minha visão, de acordo com a visão bíblica que eu trouxe aqui, de acordo com todo o contexto, e tire suas próprias conclusões. Eu não quero aqui, como eu disse, ser um peso na vida de ninguém, mas eu também não quero dar lugar à libertinagem na vida de ninguém. Mas você não pode viver condenado e condenada pelo sistema religioso que só quer te sugar, que só quer tirar de você. Mas Jesus disse, eu vim para te dar liberdade. Se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ele fala esse contexto justamente em João 8, no mesmo contexto em que aquela mulher que foi pega em adultério ia ser apedrejada. Uma lei de desigualdade, uma lei de injustiça. E Jesus veio trazer justiça. Então é sobre isso, gente. Cuidado com esse evangelho que coloca peso, porque o jugo de Jesus é suave, o seu fardo é leve. Não é para... O que ele ensina não era para ninguém sair divorciando e fazer... Não, ele ensina bem claro. Não deve divorciar, deve perdoar. Não é assim desde o princípio, não é o propósito original de Deus. Se você fazer isso, você está indo contra o propósito original de Deus. Mas existem momentos em que o divórcio é justo
E o novo casamento, para quem é divorciado, também é justo. E como você pode bem entender aqui, é exatamente a mensagem que eu passei. Dentro de um divórcio legal, a pessoa pode se casar de novo. Então você não está debaixo de condenação, você não está sentenciado ou sentenciado ao inferno se você está vivendo um novo casamento. Mas entenda que é necessário se arrepender do divórcio, caso o divórcio não tenha sido legítimo, por uma causa legítima, é necessário se arrepender desse abandono, pedir perdão para Deus pelo que foi feito, porque isso sim foi errado. Mas dentro de um divórcio legal, o novo casamento não é pecado. Então é isso, gente. Eu trouxe esse ensino aí justamente para a gente ter essa convicção. Vou deixar esse estudo aí, vou deixar o link para você poder acessar esse estudo aí, poder até baixar se você quiser aqui na descrição do vídeo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, não pedir inscrição, porque eu sei que você tomaria sua conclusão só no final do vídeo. Então se você gostou, se você concorda, se inscreva aí no canal. Se você gosta de aprender a Bíblia sem a visão religiosa, mas uma visão da verdade, uma visão séria do Evangelho, já se inscreve aí, que Deus tem muito mais conteúdos para nos entregar em nome de Jesus.